Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus por mais uma tarde, querido, estarmos aqui na presença do Senhor, para agradar a Ele, para engrandecer esse Deus que é todo poderoso, amém? Estou feliz com o Senhor, porque até aqui Ele tem me ajudado, tem estado comigo, com minha casa, com meu esposo, aleluia. Louvado seja o nosso Deus por esse dia, por mais uma tarde da bênção, né? Que nós estamos aqui, aleluia, para fazer a tarde da bênção com a sua presença. Nós louvamos a Deus pela sua vida, né? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Você que está aí entrando, estando conosco, compartilhe essas lives, né? Com amigos, com pessoas que muitas vezes precisam de uma palavra e às vezes não tem quem leve esta palavra. E através dessas lives é importante que muitos, né, estão assistindo, estão compartilhando, né, com as lives que nós estamos aqui, aleluia, compartilhando com você. Então, transmita ela, né, através do compartilhamento, através de mandar para um amigo, né, um amado. E é muito bom quando nós podemos, né, enviar algo de bom para um amigo, para uma amiga, aquele que está precisando. Então, meu amado, você é bem-vindo nessa tarde conosco, bem-vindo nessa noite, nessa madrugada, né? Depende do horário que você vai estar assistindo essa live. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é maravilhoso e grandes coisas Ele tem feito a nosso favor. Eu quero estar lendo o Salmo de número 48, aleluia, nessa tarde, né? Nosso pastor José, saudação ao nosso pastor, Deus abençoe, meu querido, o Senhor e sua família, sua casa. Nosso irmão Val também está conosco, Deus abençoe, Val, sua casa, sua família, você. Em nome de Jesus, irmãos, o Salmo 48, do versículo 1 e 2, nessa tarde, aleluia, para nós. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobremaneiro é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Aleluia. Quem é o nosso rei? O Senhor Jesus, né? Aquele que tem cuidado de nós. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Aleluia. Esse Deus hoje é digno de ser louvado pela minha vida, pela sua vida. Aleluia. Por nós que estamos já aqui nessa live, nesta tarde, na presença do Senhor, aonde aprove nós estarmos mais uma tarde aqui na presença do Senhor. Quero estar compartilhando com vocês, irmãos, alguns pedidos de oração. Amém? Que nós possamos continuar orando, né, pelo nosso irmão Kaique, né, o filho do nosso irmão, da nossa irmã Edna e do nosso irmão Ricardo. Ele já teve alta, né? Está em casa, se recuperando da cirurgia. Glória a Deus, né? Que Deus continue abençoando o Kaique, aleluia, e sua família. Minha cunhada Elizabeth também está conosco. Deus abençoe, Beth, a sua mãe, sua casa, em nome de Jesus, sua família, né? Continuar orando, irmãos, pela minha irmã Janete, pela minha irmã Luci, a minha irmã Márcia de Campo Grande, também sempre tem pedido oração. Nosso irmão Márcio, que continue estabelecendo a tua saúde ali, né? Deus abençoe a ele. Aleluia. Nossa irmã Maria, nossa irmã Marli Buzetti, nossa irmã Cida Buzetti também, né? Colocar ela e seu esposo, sua família na presença do Senhor. Aleluia. Pelo Elson Job, né, meu sobrinho, pelo amor Antônio Testa, aleluia, nessa tarde, pela Sebastiana, Isabel, nossas primas ali no Mato Grosso, pela irmã, também, quem que aqui está, mais alguém marcado? Ah, tá. Pela irmã Odete, né? Nós já temos também orado por ela. E pela nossa irmã Luísa, né? Também tem pedido oração domingo ali na igreja. Que Deus possa abençoar cada um dessas irmãs, irmãos, né? Que nós estamos. O Marcos, irmão da Odete, que foi atacado por Isabel. Ah, Marcos também é um rapaz, amigo de uma irmã nossa da igreja, né? Da ação ali da igreja metodista, irmão Marcos. Orar por ele também. E, enfim, irmãos, são alguns pedidos de oração nessa tarde. A maioria é enfermidade, alguns motivos de família e outros são portas de trabalho, né? Eu não sei o que você precisa nessa tarde. Eu sei que Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra, pois ele é um Deus grande
e digno de todas as coisas, né? Então é através desta palavra que nós temos falado hoje, aleluia, aqui nesse Salmo 48, onde o Senhor, ele é grande, aleluia, e digno de ser louvado. Então esse Deus que tem todo o poder no céu e na terra, ele está aqui comigo, com meu esposo, e ele está aí na sua casa, aí onde você está. Não sei aonde você se encontra, talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, em um outro lugar, mas o Senhor é aquele que está contigo nessa tarde, amém? Aleluia. Minha sobrinha Jaqueline também está pedindo oração pela mãe e pela família, que é minha irmã Lucy, né? Que perdeu meu cunhado há umas 2 semanas atrás, né? Que Deus possa fortalecer o coração da minha irmã, dos meus sobrinhos, em nome de Jesus. Ela está conosco e está pedindo oração. Deus abençoe você, Jaque, sua casa, sua família, querida, em nome de Jesus, né? Já tinha pedido oração aqui pela minha irmã, e aqui a minha sobrinha reforçou, aleluia, também nessa tarde. Então nós vamos orar nesse momento. Se coloque aí na presença de Deus aonde você está. Se coloque aí na dependência do Senhor. E eu creio que Ele vai estar aí com você, abençoando a tua casa, a sua vida, a sua família. Bem? Em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma tarde, Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Quero te dizer, Senhor, que eu sou grato a ti, Senhor, pela tua providência em minha vida, em minha causa. E quero colocar a causa dos meus irmãos diante de ti, ó Pai. Muitos são enfermidades, outros são portas de trabalho. Outros, Senhor, são consolo, Senhor, no seu coração, no seu espírito. Pai, em nome de Jesus, os meus irmãos que estão conosco nessa tarde, vá de encontro, ó Pai, a esta casa, essa família, Senhor, a este ente querido, Senhor, aqueles que estão no trabalho, aqueles, ó Deus, que estão numa recuperação de uma cirurgia. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Coloca as suas mãos, Senhor, de cura, de libertação, de restauração, ó Pai, nessa tarde. Eu coloco diante de ti, ó Espírito Santo, o Senhor que é aquele que ajuda, que intercede, aleluia, que está junto a este homem, a esta mulher, ó Deus, a esta jovem nesta tarde. Toma nas tuas mãos, Senhor. Entra com providência, Senhor. Abre uma porta, aleluia, a esta mulher, a este homem que precisa, este jovem que está depositando a confiança diante de ti. Toma nas tuas mãos, Senhor. Ajuda nessa caminhada. Que a graça do Senhor seja com cada um nesta tarde. E que seja aqui comigo, com meu esposo. Que o teu Espírito Santo, Pai, ainda continue a falar a este coração de uma maneira grande e poderosa, através da tua palavra. Aonde também nós já lemos nessa tarde que o Senhor é grande em poder, é digno de ser louvado, aleluia, porque grandes coisas o Senhor tem feito a nosso favor, por isso nós te louvamos e bendizemos a ti. Então, ó Pai, continua conosco, continua a falar, continua a agir, Senhor, segundo o teu querer. Nós te pedimos, ó Pai, que as tuas mãos de poder sejam sobre a nossa vida, sobre a nossa boca, a palavra que sair dos nossos lábios, que ela possa agir com poder e autoridade, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Assim eu oro, Pai, e te agradeço nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, querido, pela vida de cada um dos nossos irmãos, né? Sueli Messias também está conosco, né? Deus abençoe você, minha querida, você e sua casa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus, querido. Para não perder tempo, eu quero estar lendo uma palavra aqui no livro de Lucas, capítulo 10. É uma parábola. Lucas 10. Aleluia, glória a Deus. Do versículo 30 ao 34. Aleluia. Bom, nesta parábola, ela é a parábola O Bom Samaritano. No começo dessa parábola, né? Fala que um certo homem, intérprete da lei, se levantou, né? E foi falar com Jesus algumas coisas. E ali Jesus começou a falar com ele a respeito de algumas coisas do reino. E o Senhor começou a falar com ele a respeito que ele tinha que amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E ali aquele homem não estava entendendo muito, então o Senhor começou a falar com ele a respeito desta palavra do bom samaritano. E eu quero ler do versículo 30, aleluia, aqui em diante, rapidinho, para nós meditarmos um pouco nesta palavra, nesta tarde. Lucas, capítulo 10, do versículo 30
em diante. Aleluia. A palavra diz assim de Deus. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, e retirando-se, deixaram-o caído semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. E certo homem samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, e aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre os seus ombros, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Até esse versículo 34. Eu quero dizer a você nessa tarde, que nesta passagem, eu meditando ontem, hoje de manhã eu comecei ainda a olhar essa passagem, meditando em algumas coisas, e eu vi aqui 3 tipos de pessoas, aonde Jesus fala sobre esta parábola, essa passagem, né? Vamos dizer assim, o bom samaritano. E eu pesquisando algumas coisas ali, samaritano, né? Quer dizer o que tem bom coração, ou seja, uma pessoa caridosa, né? O que faz o bem. Interessante, né? Esta palavra. E eu fui procurar também o que significava sacerdote e levita. Sacerdote, algo sagrado, né? Separado. Aquele que oferecia sacrifício a Deus, né? Pelo povo. Aquele que, né? Recebia ordens sacerdotais e que ministrava, né? Ali os sacramentos na igreja. Aqueles que estavam diante da presença de Deus. Levita, alguém que se dedica a um ministério também na igreja, né? Que faz muitas coisas ali na igreja, dedica-se à música, a levar pessoas a uma adoração, quando, né, está ali em ministração a uma palavra ou a uma adoração de louvor, onde ele toca ou ele canta, quando ministra realmente um louvor a Deus. Isso é um levita. E o sacerdote e o samaritano, 3 pessoas nessa passagem. E fala que o sacerdote e o levita descia por um caminho, né? E nós vemos que aqui é muito interessante esta passagem. E eu comecei a meditar, a pesquisar a respeito de samaritano. Porque ali em Israel a gente percebe e fala algumas passagens que os samaritanos não se davam com os judeus naquela época. E eu ainda não entendi o porquê. A gente fica assim preocupado, pensando, por que será que eles não se, né, entendiam muito? Porque eles não, um não gostava com o outro, não tinha muita comunhão um com o outro, samaritanos e judeus. E eu vi na palavra de Deus, eu fui pesquisar, que quando o rei da Síria levou as pessoas ali do reino do norte cativo, né, para a Babilônia, e depois veio alguns de volta, e ali foi misturado no meio, e ali naquela cidade, Samaria, que era a capital do Reino do Norte, muitos ficaram ali. E muitos ali que vieram da Síria se misturou no meio do povo hebreu. Então, o povo hebreu, os judeus daquela época, achava que o povo era um povo misto, né? Então se misturou. Então eles não gostavam, falavam que era povo impuro. Porque houve uma mistura naquela linhagem, naquela raça, né? Dos samaritanos com a Síria. Então eles tinham esse questionamento ali, o porquê eles eram meio, né, não gostava muito, não fazia muita questão com os samaritanos, não tinha muita comunhão, vamos dizer assim. Então eu comecei a ver aqui, por um momento, aqui eu vejo uma pessoa que sofreu um assalto, não é? Conta ali a história. Ele foi espancado, foi roubado e naquele momento ele ficou ali caído na beira do caminho, quase morto, a Bíblia diz. Porém, eu vejo que 3 pessoas passou por este homem. Primeiro passou o sacerdote. E ele tinha por obrigação, sacerdote, o que eu disse aqui no começo, que ele era um homem separado, olha só, separado, oferecia sacrifício a Deus. Então ele tinha por obrigação de acudir, de parar
de pelo menos olhar, chegar perto daquele moço, ver se ele estava vivo e se estaria precisando de algo, né? Se ele ainda estava acordado ou estava desmaiado, ele tinha por obrigação de fazer isso, como sendo um sacerdote. Só que eu vejo que ele, por ser um homem escolhido por Deus, ele não teve essa humildade de parar, ver o que tinha acontecido e talvez ali acudir, conversar com aquele homem e chamar uma ajuda, se ele não pudesse ajudar. Mas ele pensou somente nele. Não sei, talvez ele estava com pressa, ou não sei, né? Talvez ele estava indo para o templo, talvez estava precisando chegar rápido, ter hora marcada para prestar um culto ali a Deus. Mas será que Deus aceitaria o sacrifício dele naquele dia? É motivo de nós pensarmos, querido, porque ele não teve amor para com o próximo ali. Como Deus iria receber o seu sacrifício? E nós vemos que nos dias de hoje há muitos sacerdotes, muitos homens e mulheres que pregam a palavra que não têm amor no seu coração. Pensa só em si próprio, são egoístas. Esquece da compaixão, do amor para com o próximo, que é o mesmo mandamento: amarás o Senhor teu Deus como a ti mesmo e ao teu próximo como a ti mesmo. Então muitos esquecem disso. Só tem interesse em si próprio, só cuida de si mesmo. E às vezes também só mesmo da sua família. Aquele que foi separado, consagrado, não tem compaixão ao próximo. É motivo de nós pensarmos isso hoje. Será que eu estou agindo de que maneira? Talvez você não é um sacerdote, mas você é alguém de Deus. Alguém que prega a palavra, que tem a palavra no seu coração. E eu sei que muitos hoje sacerdotes pregam a palavra, são bênção nas mãos do Senhor. Mas eu quero dizer sobre este da passagem, que ele foi egoísta, ele não teve amor e nem compaixão pelo seu próximo. Isso é muito triste, às vezes. Depois passou um levita. E aí fala a Bíblia que ele também passou de largo, nem sequer passou por perto, chegando perto deste homem. Não quis saber, não quis olhar, não quis tocar naquele homem para ver se ele também estava vivo, morto, como ele estava. Isso é o levita. Alguém que se coloca ali na dispensação de Deus, que tem um ministério, que louva o Senhor, que glorifica a Deus ali na hora do louvor, que está lá ministrando um louvor e muitas vezes está tão falho que a tua oração, a oração não passa nem do teto. Chora, grita, glorifica a Deus de uma maneira tão estranha que a gente não sente a presença de Deus na vida daquele levita. Porque ele está dessa maneira, como esse levita aqui, ó, passou de largo, não quis saber do seu próximo, não quis saber daquele que estava machucado, ferido. Então eu paro e penso, querido, é muito sério a falta de amor, é muito sério a falta de interesse pelo próximo. Hoje em dia a gente vê em muitos que estão na igreja. E eu pergunto, será que Deus está se agradando do louvor daquele moço naquele dia que ele chegou lá no templo, talvez para adorar a Deus? Para cantar louvores, para tocar, para ministrar? Será que muitos levitas não estão dessa maneira hoje? Porque canta bem, toca bem, acha que é o suficiente para Deus. Só que lá dentro do coração ele não tem humildade, não tem a dignidade de olhar ao próximo e ver que o próximo talvez é maior que ele, é melhor que ele. Não tem a sensibilidade de perceber que muitas vezes do seu lado, do nosso lado, há alguém precisando de uma palavra, há alguém desanimado, precisando de uma palavra de consolo, de conforto, de encorajamento. E muitas vezes nós não temos esta palavra porque estamos sem visão espiritual. Não estamos na presença de Deus totalmente como Ele quer que um levita, que um sacerdote esteja. Quem sabe alguém precisa de uma visita ali do meio do louvor, que está triste, desanimado por algo e não tem coragem de mesmo ir na casa daquele outro levita, fazer uma visita, orar por ele, aconselhar ele e pedir: olha, eu posso fazer alguma coisa por você? O que eu posso fazer por você? Se oferecer,
dar ajuda àquele que precisa. E aqui eu vejo essas duas pessoas, o sacerdote e o levita, com a falta totalmente de amor ao próximo. Nos nossos dias, às vezes, tem acontecido isso. E é muito triste. A gente vê que muitos que têm Jesus, que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, agindo da maneira deste levita e desse sacerdote que diz aqui nessa parábola do bom samaritano. Duas pessoas separadas que deviam agir diferente e não têm agido. É momento de pensarmos, querido, como eu estou na presença de Deus. Eu faço parte de um levita, de um sacerdote? De alguém que leva a palavra, eu faço parte? Como eu estou? Ministério. O seu ministério, você tem um ministério ali na casa do Senhor, como você está? Você tem zelado por esse ministério? Você também tem sido zeloso por ele? Como está a sua vida? E aí eu presto atenção. Por outro lado, passou outro homem, seguindo o seu caminho. Porque ele não tinha nenhum outro compromisso, talvez. Ele não era um sacerdote, ele não era um levita, mas ele era um samaritano. Alguém que seguiu o seu caminho ali. Fala. Não tem uma posição na igreja, talvez nem conhecia Jesus. Ele era apenas um samaritano, diz a palavra. E aí no versículo 33, diz que ele passou perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Olha a diferença de um sacerdote e de um levita, que passou de largo. Por outro lado, o samaritano compadeceu-se do moço, do homem que estava ali caído, machucado. E ele sentiu compaixão daquele homem. Olha aqui no versículo 34, onde eu vou ler de novo. E chegando-se perto do ferido, aplicou-lhe óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no versículo mais abaixo diz que ele falou para o dono da hospedaria: olha, cuida dele. E aqui está o dinheiro para agora, mas eu vou passar de volta. Olha a preocupação, ele foi embora, mas ele voltou depois. E o que ele gastou a mais com aquele moço, esse samaritano, ele pagou aquele homem que cuidou daquele rapaz. Olha a diferença do samaritano, aquele que teve uma compaixão para o seu próximo, aquele que viu alguém e se compadeceu dele. É desse tipo de pessoas que nós estamos precisando nos dias de hoje. Aquele que sente amor ao teu próximo, aquele que sente compaixão ao próximo, aquele que está passando por uma luta, por uma dificuldade, que leva uma palavra, que vai fazer uma visita. Irmãos, muitos não têm mais isso no coração, não tem mais esse desejo. Muitos estão passando por depressão, estão passando por momentos difíceis, principalmente nesses dias, querido. Estão sem esperança. Não tem mais esperança do amanhã. Então, precisa de mim e de você, que leve uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo a esses. Mas eu vejo que o sacerdote e o levita não teve essa compaixão. Seja nessa tarde um samaritano. Procura espelhar-se nesse homem, nessa pessoa que Jesus aqui passou para nós, que teve compaixão por aquele quando ele viu passando uma necessidade, que se compadeceu dele. Leve uma palavra, leve um conforto, leve um carinho, ou até mesmo um alimento àquele que está precisando. Não somente o alimento espiritual, mas um alimento físico que muitas famílias estão passando nesses dias. Nós, eu, meu esposo, temos acolhido famílias nesses dias. Não só da palavra de visita, como meu esposo tem feito muitas visitas. Ele não tem parado nesse tempo de pandemia. Ele tem feito muitas visitas, levado muito a palavra de Deus. E também nesses dias temos levado alimento físico, porque há muitos passando necessidade física, sem ter muitas vezes o que comer, o que colocar na panela nesses dias. E muitos sacerdotes e levitas não têm tido essa compaixão no seu coração. Tem um ministério,
apenas uma aparência de ser alguém, mas no fundo não é, na presença de Deus, realmente aquilo que deveria ser. E aqui nós vemos alguém descompromissado, que não tinha nenhum compromisso com Deus, o samaritano, mas foi ele que sentiu compaixão pelo próximo. Quem você está sendo nessa tarde? Quem você quer ser nessa tarde? Eu quero ser o samaritano, aquele que leva a palavra, aquele que ajuda, aquele que consola, aquele que conforta através do Espírito Santo que há nas nossas vidas. Porque se eu sou uma pessoa de Deus, alguém que recebeu Jesus no meu coração, eu tenho que ter esse amor para com meu irmão, para com a minha irmã. Então leve essa palavra a alguém que precisa, leve esse conforto a alguém que precisa. Talvez ninguém te dá valor porque você não é um sacerdote. Talvez alguém não te dá valor porque você não é um levita. Você não tem um ministério que se apresenta diante ali da sociedade, da igreja. Mas você é alguém que tem amor, que tem compaixão. Alguém que olha para o próximo e tem aquele cuidado de ver se ele está necessitando de algo, de ver se ele está precisando de algo. É desses que o Senhor tem procurado. Não adianta dizer que você conhece os 10 mandamentos, aquilo que Deus tem, aleluia, nos 10 mandamentos. Mas você não tem amor, não tem compaixão. De nada adianta. Então que nessa tarde nós possamos se submeter realmente através do Espírito Santo e amar o nosso próximo como a nós mesmos, como diz ali no primeiro mandamento da palavra de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer das nossas vidas, que eu possa, que você possa ser este alguém, esta alguém, este próximo que ama e que se dedique ao Senhor e ao próximo como a si mesmo. Amém? Esta é a palavra que eu tinha para passar para nós nessa tarde. Esta palavra que o Espírito Santo falou comigo quando eu li esta palavra do bom samaritano. Alguém que é bom, que é aquele que é caridoso, aquele que leva uma palavra àquele que necessita. Então, queridos, faça a diferença. Faça para Deus e não faça para o homem. Não olhe para aquele que muitas vezes pensa: ele tem tudo porque ele canta bem, ele toca bem, ele ministra bem. Às vezes ele faz tudo isso muito bem. Mas diante de Deus, será que Deus está recebendo tudo isso bem? É momento de nós pensarmos como nós estamos na presença do Senhor, como eu estou na presença de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família. Faça diferença no meio da onde você anda, no meio da sua sociedade, onde você tem amigos, irmãos que você tem andado junto. Faça diferença. Seja um samaritano. Seja alguém que tenha compaixão pelo próximo. Não somente a compaixão, como eu disse, é material e física, mas faça a diferença, porque há muitos necessitando, há muitos precisando hoje. Há muitos que estão feridos precisando hoje. E às vezes não é apenas de um alimento, como eu disse, espiritual. É também de um alimento físico. Deus está à procura dos samaritanos nesses dias. Daqueles que tenham compaixão pelo próximo. Amém? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus por esta palavra que Deus falou comigo grandemente desde ontem, quando eu li e comecei a pesquisar a respeito desta palavra, Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está conosco nessa tarde, Louvado seja o nosso Deus. A Cristiane Paulino, também está pedindo oração pela família. Então que Deus possa, aleluia, continuar abençoando você, sua casa, meu querido, E também está conosco, Alcinda, nossa irmã Alcina, aleluia, seja abençoada, irmã, em nome de Jesus. O nosso irmão Edmilson também, Gandra, está conosco. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês, Louvado seja a sua casa e sua família, que Deus possa estar abençoando, aleluia, em nome de Jesus, amém? Glorificado seja o nosso Deus. Também está conosco a nossa irmã Clarice, Testa, nosso irmão Alexandre, Mônica, seja bem-vindo conosco. Deus abençoe sua
casa, sua família. A missionária Verinha Gimenez, que Deus abençoe você, querida, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, né, pela vida de cada um de vocês e muitos outros que irão estar assistindo, estar entrando nessa live. Que Deus abençoe a tua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, então eu vou estar passando já a palavra para o meu irmão, pelo meu esposo, né? Irmão Luiz, pastor Luiz, nessa tarde, né? Para que Deus continue a falar conosco de uma maneira grande e poderosa, como Ele já tem falado através dessa primeira ministração, amém? Então a palavra está com o meu esposo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A Deus pela vida da Ivone. A palavra dura, né? Fazer a obra de Deus, sabemos que não podemos fazer de qualquer jeito. Há uma necessidade de nós fazer com muito carinho, ou seja, com muita dedicação, não é verdade? Nós louvamos a Deus porque Deus, Ele tem nos ensinado a conservar esse zelo pela obra do Senhor, porque temos procurado conhecer a palavra de Deus e pôr em prática nas nossas vidas. Porque lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10, a palavra do Senhor diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Senhor. Que nós possamos fazer com dedicação, com aleluia, amor, glória para a Deus, que o nome do Senhor seja glorificado. E com certeza, a recompensa, ou seja, o galardão, Deus nos dará paga. Amém? Aleluia. Faça com dedicação e com certeza Deus te honrará. Amém. Nós louvamos a Deus nessa tarde porque Deus também tem trazido uma palavra para nós que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor que diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória Amém? a Deus. Nós estamos aqui, irmão, para falar do nome de Jesus. Esse que deixou esta parábola aí do bom samaritano, trouxe esse exemplo para os fariseus, para os saduceus, aqueles que, entre aspas, diziam ser homens espirituais, mas estavam ali servindo com aparência. Que nós possamos servir a Deus com um coração voluntário, aleluia, segundo está registrado lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 7, que nós possamos ter esta humildade, essa simplicidade em fazer a obra do Senhor, amém, com um coração puro, um coração sincero, não segundo as intenções ou interesse, mas sim para que o nome do Senhor ele seja glorificado, porque Jesus é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aleluia. Nós vemos aqui o apóstolo João, o apóstolo do amor, que estava cativo lá na ilha de Patmos por causa do evangelho, e Jesus se manifestou em glória, trazendo a revelação da carta em que nós temos em mãos de Apocalipse, e trouxe essa mensagem. Está aqui registrado no capítulo 1, versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É nesse nome, irmão, que nós estamos aqui fazendo esse trabalho. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que abre porta, é Ele que muda situações impossíveis, para que o nome do Senhor seja glorificado. E em cima dessa passagem, eu quero falar: Jesus, neste nome há poder. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Falar da sua preeminência. Lá em Mateus 3, versículo 11, o profeta João Batista disse: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias.
ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É esse Jesus maravilhoso, irmão. Esse Deus tremendo em que nós servimos. E nesta tarde, eu quero falar sobre a sua preeminência. O que é isto, pastor? A sua preeminência. Jesus tem a preeminência em tudo. Os muitos nomes e títulos de Jesus, nós estaremos compartilhando alguns nessa tarde aqui, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Aleluia. Quando ainda Jesus era bebê, perturbou um rei. Quando o menino deixou perplexo alguns doutores da lei. Já adulto, dominou o curso da natureza, andou sobre as ondas como se fosse terra firme e fez o mar aquietar-se. Curou multidões sem o emprego de medicamento e não cobrou nada por seu serviço, e todos chamavam de Rabi, que significa mestre. Aleluia. Aleluia. É esse Deus, irmãos, que se declarou lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vemos que todos chamavam de mestre, mas não obedecia. Nós vemos aqui, chamas-me de mestre e não me obedece. Lucas, capítulo 8, versículo 25 diz, e disse-lhe, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, diziam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e à água manda-lhe e obedece? Este é Jesus, irmão, o nosso mestre. Aleluia. Né? Nós vemos aqui que todos chamam-me de caminho, e por mim não andas. Todos dizem, Jesus é o caminho, mas por ele nós vemos que muitos não têm andado, conforme nós vemos aí, o sacerdote, o levita, dentro da igreja, do templo, não estavam andando nesse caminho, em que deixou o seu mandamento, o segundo mandamento, amar o seu próximo como a ti mesmo. Aqui em Mateus 7, versículo 13 e 14 diz, entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertada o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então nós vemos aqui em que muitos chamam-se Jesus de o caminho. E nós vemos que muitos conhecem esse caminho, mas não andam por esse caminho. Nós vemos aqui que muitos chamam Jesus a verdade e não crês em mim. Por isso, ele declara aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 45, mas porque vos digo a verdade, não me credes? Por isso, irmão, é que nós temos que realmente conhecer a verdade na pessoa de Jesus, Senhor, aleluia, para que nós possamos ser libertos glória, e ter uma vida transformada. Me chamas-me de vida e não deseja, porque sabemos que para chegar ao Pai, ou seja, ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é através de Jesus. E nós vemos aqui que chamas de vida e não as deseja. Aqui em João 3,15 diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. aleluia, Meu glória a irmão, Deus. não tem outro caminho, não tem outro intermediador a não ser Jesus. Se nós queremos ter vida, vida em abundância, nós temos que abrir o nosso coração e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. Ele se declarou, chama-me de sábio e não me ouves, né? Romanos 16, 27 diz, ao único Deus sábio seja dado a glória
por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Nós vemos que a sabedoria vem de Deus, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aqui em 1 Timóteo, ainda ele continua nos ensinando no capítulo 1 e no versículo 17, que diz: ora, ao Rei do século, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Então nós vemos Glória a aqui Deus. Jesus, neste nome, a poder. Porque ele se declarou para João lá na ilha de Pátimo: eu sou o Alfa, ou seja, o primeiro, e o Ômega, ou seja, o último, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Oh, aleluia. O profeta Glória João a Batista, ele trouxe aqui para nós em Mateus 3,11 a sua preeminência, dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é poderoso, né? Em que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meu irmão, quando esse fogo ele entra no nosso coração, que queima o pecado, que tira a iniquidade, a falta de fé, há uma mudança, uma transformação, como fez na vida daquele samaritano. Eu acho que aquele samaritano era crente. Aquele samaritano conhecia a palavra de Deus. Porque quando ele viu aquela pessoa que caiu na mão de salteadores, ele abriu o coração para cuidar daquele ser humano, para poder ver como que estava aquela vida. A palavra do Senhor nos ensina que ele desceu do seu cavalo, pegou ali o óleo, fez o primeiro socorro, levou para a hospedaria, ou seja, para o hotel mais próximo, pagou aquele dia, ainda deixou pago mais 2 ou 3 dias, e dizendo: se ficar mais caro, põe na minha conta, porque na volta eu passo aqui e acerto. Meu irmão, é só o crente que Jesus disse para a mulher samaritana, aquele crente em que adora o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus ele espera de você. Porque nós vemos aqui a preeminência, alguns nomes, alguns títulos do nome de Jesus. Chamas-me de belo, beleza, formosura, linda, lindo, e não me amas? Diz aqui Provérbios 8:17, eu amo aos que me amam, e os que cedo, ou seja, de madrugada me buscam, me acharão. Irmão, por isso que eu tenho um trabalho, já faz 7 anos que nós estamos nesse trabalho. Bom dia, Espírito Santo. 4 horas da manhã, no mais tardar, 4h15, nós já estamos aqui na oração, na presença de Deus. Por quê? Porque eu amo Jesus. Aleluia. Eu adoro o Senhor. Eu sou o seu servo. Glória E ele como belo, ou seja, a sua formosura, sendo ele o lindo, ou seja, ele o noivo e eu a noiva, logo de madrugada, o meu coração já arde para buscar a sua presença. Amém. Glória a Aqui Deus. em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, diz a palavra do Senhor: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ame a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. É isto, meu irmão, que nós possamos praticar a fé na pessoa de Jesus. Nós vemos aqui: chamas-me de rico e não me pedes. Nós sabemos que ele é o dono do ouro e o dono da prata. E aqui em Romanos 10:12-13 diz: porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu irmão, a palavra do Senhor diz
O que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha salvação? Nós somos ricos porque nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Porque Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. E vou preparar um lugar para que vocês possam estar comigo. E esse lugar está descrito lá em Apocalipse também. Ruas de ouro, muros de cristais, mansões celestiais. Porque a nossa morada não é aqui. A nossa morada é celestial. Aleluia, para glória a toda Deus. Glória para todo sempre. Louvado Nós seja o vemos Senhor. Jesus: chamas-me de eterno e não me procuras. Romanos 2,7 diz: a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram a glória, honra e incorrupção. Então nós vemos aqui que só na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo que teremos a vida eterna. Aleluia, glória Chamas-me a Deus. de gracioso e não confias em mim? Aqui em João 1, 16 e 17 diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude a graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus pagou um alto preço lá na cruz do glória a Calvário. Deus, aleluia. E a salvação é pela graça. Basta eu crer, basta eu confiar, basta eu abrir o meu coração e aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Ainda ele diz aqui em Jeremias 17:13: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, ou seja, sobre o pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Meu irmão. Aleluia. Nós glória a Deus. Estamos vivendo dia de apostasia. Jesus deixou registrado lá em Mateus 24, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estaria se esfriando. Mas nós vemos aqui Jeremias dizendo: todos aqueles que te abandonam, todos aqueles que te deixam, serão escritos no pó, ou seja, na terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Que nós possamos perseverar com fé. Aleluia. Estar na dependência de Deus, através do Espírito Santo, sabendo que Deus não dá uma prova além daquilo que podemos suportar. Está passando prova, está passando tribulação, enfermidade, angústia, persevera, ora mais, e com certeza Deus entrará com providência na sua causa, porque Deus, Ele trabalha em nosso favor e Ele vela pela sua palavra. Chamas-me de nobre, ilustre, e não me serve? 1 Coríntios 4, 10, do versículo 1 Coríntios 4, do versículo 10 ao versículo 13 diz: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, mas vós sois fortes, vós sois ilustre, nós desprezível, até está presente honra, sofremos fome, sede e nudez, e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Afadigamos-nos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escórdia de todos. Então não vale a pena. Nós sofremos por Jesus. Aleluia. Quantos e quantos têm morrido? Quantas igrejas têm sofrido perseguição? Mas vale a pena, irmão, porque a nossa morada é eterna. Aquele que morrer com Cristo, Aleluia, herdará o céu. Aquele que morrer sem Cristo, herdará o inferno para toda a eternidade. Oh, Jesus. Chamas-me de Todo-Poderoso e não me honra. Efésios 3:20 diz: ora,
aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É esse Deus maravilhoso, irmão, que trabalha na nossa causa, que nos ajuda. Glória a Deus. Por isso que Pedro disse, né? Para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tem palavra de vida eterna, não tem outro Deus, irmão. Senhor, não tem outro Jesus como esse. Porque ele disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. E lá no livro de João 15,5 diz, sem mim, nada podeis fazer, meu irmão. E ele diz, chamas-me de justo e não me temes? Lá em Deuteronômio 32,4 diz, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. É esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aqui em Lucas 23:40 ainda diz, mas o outro o repreendeu dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Aquele ladrão que estava nas mesmas condições de morte de cruz junto com Jesus, ele disse para aquele que estava zambando de Jesus, mas o outro o repreendeu dizendo, tu nem ainda temes o Deus estando na mesma condição? Porque Jesus era justo e ele estava ali na cruz, pregado. Ele se entregou como uma ovelha muda, não abriu a sua boca, porque ele sabia que nessa tarde nós estaríamos aqui sendo ministrados através desta palavra, porque ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, porque ele passou pela morte de cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele está à destra do Pai, e ele intercede por nós. Se não fosse a misericórdia do Senhor, irmão, jamais nós estaríamos aqui, mas nós estamos aqui pela grande misericórdia. Aleluia, glória a Deus, verdade. A vida cristã verdadeira é um compromisso sem reserva ao Senhor. O nosso Salvador não está procurando pessoas que lhe deem o tempo que lhe sobra. Procura, porém, aqueles que o coloquem em primeiro lugar na vida. Nada menos que uma rendição incondicional deve ser a resposta adequada ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Podemos afirmar que tal amor, tão sublime, nunca poderia satisfazer-se com menos do que a nossa vida de fato, com tudo o que temos. Meu irmão, nessa madrugada, 4 horas da manhã, nós já estamos aqui orando, nos preparando para passarmos uma live, um trabalho que nós temos, Miqueias 2:10, que começa às 5:05 da madrugada. Deus, ele está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Não como aquele sacerdote e aquele levita que passou de longe, fez vista grossa, né? Não está nem aí. Não, meu irmão, nós temos que procurar saber o estado das nossas ovelhas. Nós temos que procurar saber o estado das famílias que congregam conosco junto da igreja. Aleluia. Essa responsabilidade não é só do pastor, não. Essa responsabilidade é de todos nós. Por quê? Porque Jesus, ele é o cabeça e nós fazemos parte do corpo. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu machuco o meu pé, quando eu machuco a minha mão, alguma parte do meu corpo, todo o corpo sente. Assim é o dever de cada um de nós, o cuidado de cada um, a saber do meu próximo como ele está. E aquela atitude do bom samaritano é o exemplo para cada um de nós nessa tarde. Aleluia. Quando Cristo chama um homem, ele o chama para vir e morrer. Disse Dietrich, nessa afirmação surpreendente e radical, temos a essência da natureza do verdadeiro discipulado que Jesus espera de nós
como crente. Não há dúvida de que há formas diferentes de morrer. Poucos crentes são chamados para o mártir literal, como o próprio Bonhoeffer, no campo de concentração nazista em 1945. Mas cada crente é chamado para uma entrega total da sua vida ao serviço do Mestre. E eu pergunto para você, nesta tarde, como que está o seu compromisso com o seu ministério? Você tem vestido a camisa da sua igreja? Aleluia. Você tem feito com amor, com alegria, a chamada no ministério? Porque Jeremias diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Que nessa tarde nós possamos fazer o do melhor para Jesus, porque Ele tem feito o do melhor para nós. Glória Amém? a Deus, amém. Deus abençoe. Aleluia. Shalom. Amém. Louvado seja o nosso Deus, querido. Maravilhoso é esse Deus, né? Que está todo o tempo, aleluia, olhando para nós, né? Vendo como nós estamos na presença dEle. Então nós vemos que Deus, eu acredito que tem se agradado, aleluia, de nós. Porque pelo menos um pouco nós temos nos esforçado para levar a palavra de Deus aos corações, né? Nós louvamos a Deus pela sua vida. Outros irmãos foram entrando, né? A minha sobrinha Daiane Fernandes, o irmão Marcelo, glória a Deus, irmã Regina Vasconcelos, né? Saudades da nossa irmã. Irmão Juarez Alves também e a Maria Nazaré. Que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos. Que esteja passando para frente nesse trabalho, todas as terças-feiras à tarde. Nós fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente. A nossa sede é situada ali na rua Joaquim Nabuco, 1167. Mas tem outras congregações, né, na nossa cidade. Ali no Nova Santa Mônica, ali também na Vila Aurélio, Castelo Branco e Novo Bom Giovanni. Então são lugares aonde a palavra de Deus tem sido ministrada. E que você possa fazer propaganda, né, desse trabalho Tarde da Benção. Todas as terças, 15 horas. Aleluia, estamos aqui fazendo a live, né? E também o meu esposo, né, tem um trabalho na madrugada. Todas as terças e sexta. Aleluia. No YouTube também a gente tem um canal, Pastor Luiz. Se você puder entrar lá, assinar, né, acionar o sininho, faz parte desse, né, canal junto conosco no YouTube. Pastor Luiz, tem a fotinha nossa lá, minha e do Pastor Luiz. Então, são todas as terças e sextas, nós temos esse trabalho na madrugada e todas as lives estão sendo ali passada nesse YouTube. Então, se você puder entrar, compartilhar ali, tocar o sininho, nós vamos ser, aleluia, gratificados, né? Cadastrar. Então se cadastre ali no YouTube. Aleluia. Pastor Luiz Fernandes tem a nossa foto e todas as mensagens das terças e das madrugadas estão sendo, né, jogada ali neste canal. E você, meu querido e querida irmã, seja bem-vindo, né, conosco. Louvado seja o nosso Deus pela vida de cada um. A nossa irmã Clarice também está conosco nessa tarde. Que Deus abençoe. Já temos pedido oração pelo nosso irmão Testa. Que Deus continue abençoando cada lar, cada família. Aleluia, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer mais uma oração para terminar essa live e que você possa orar junto conosco. Aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Senhor amado, nós te damos graças, Senhor, por todas as bênçãos que já temos recebido da tua parte nessa tarde. Cada família, cada lar, Senhor, cada mulher, cada homem, cada irmão, cada irmã, Senhor, que esteve conosco nessa tarde. Que as tuas mãos de poder e de graça seja com cada um, Senhor, abençoando, agindo em cada necessidade que cada coração tem colocado diante de ti nessa tarde. Continua a trabalhar, ó Pai, em prol da tua igreja, do teu povo, aqueles que estão na tua dependência. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, a vida de cada um. Assim nós oramos, Pai, e colocamos diante de ti, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que os irmãos tenham, né, uma tarde abençoada, em nome de Jesus, com a paz do Senhor na vida de cada um. Amém. Glória a Deus.